Uma grande nação precisa de grandes líderes, e uma parcela importante das pessoas que vão liderar a transformação do Brasil nos próximos anos estarão no meio político. E você, quer ser uma liderança e escrever os próximos capítulos da história do Brasil? Nas últimas eleições, muitos brasileiros despertaram politicamente e sentiram o desejo de participar ativamente das decisões do país. O processo eleitoral, a princípio, parece ter ficado mais complexo, mas é possível superar qualquer desafio contando com aliados e uma estratégia vencedora. Com o método eleitoral, você pode montar uma campanha limpa, eficiente e que o coloque no cenário político com potencialidade real de votos. Nós vamos te mostrar o caminho. A partir daí, você e sua equipe vão trilhar sua própria caminhada com passos decisivos. O que você precisa é do método eleitoral. Vem com a gente. Se você é candidato, estrategista, assessor ou quer trabalhar com política para ajudar o Brasil, inscreva-se no Método Eleitoral, www.ometodoeleitoral.com. Olá, boa noite, sejam bem-vindos ao Media Watch. Hoje é quarta-feira, estamos aqui diretamente de Brasília. Eu e a voz da sensatez aqui, Fernando Melo, cabelo novo. Agora vai. Legal. Agora vai, Fernando. Fernando, hoje a gente tem bastante assunto para tratar. Temos um artigo que foi publicado ontem por um jornalista, né? Desejando a morte do presidente da República. Nós vamos falar sobre esse assunto e vamos falar também sobre o assunto que está na capa. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, virou alvo. Como a gente já havia previsto isso há um mês, as narrativas da imprensa queriam desembocar, né, de qualquer forma, na pauta do meio ambiente. Porque as narrativas vão se sobrepondo, e a próxima seria justamente a da Amazônia, como a gente adiantou aqui, e também dissemos que tem ministros do governo que estão na lista de espera para os próximos ataques, que são Paulo Guedes, Ricardo Salles, que entrou nesse momento, e a ministra Damares, né, Fernando? E o Ernesto? E o Ernesto, é claro, o Ernesto. Esses quatro que serão alvos nos próximos meses da artilharia da imprensa. Eu peço que você compartilhe o link, dê uma curtida. Começou o Media Watch agora, a gente vai falar também sobre pauta internacional, como está a situação nos Estados Unidos. Boa noite, Fernando Melo. Boa noite, Rafael. Boa noite a todo mundo que está aí junto com a gente. Agradeço a presença de todos. Agradeço também se você fizer o que eu estou fazendo agora. Estou compartilhando aqui o link da live, jogando nas minhas redes sociais. E é algo que, se você fizer, não custa nada. É um clique, 2, 3 no máximo. E você joga o nosso conteúdo aí nas tuas redes sociais. É uma forma de nós alcançarmos as pessoas que estão aí. Muitas pessoas falam pra gente: poxa, Fernando, tenho muita dificuldade aqui na minha família, no meu trabalho. As pessoas que estão perto de mim são pessoas que ainda acreditam na esquerda, ou são pessoas que não estão dando força para essa direita que acaba de chegar ao poder. Uma das formas de fortificarmos aqui o nosso trabalho de direita no Brasil é entrando aí nas suas redes sociais ao teu convite. Peço que você faça isso por nós. Vamos lá, vamos falar sobre política, vamos falar sobre notícia, vamos comentar o que está acontecendo e o que parece que vai acontecer. Como, por exemplo, a gente tem aí insinuações de quem será o próximo ministro da Educação. Também vamos falar sobre esse assunto. E vamos aqui falar sobre isso, né? A imprensa vai dando aqueles chutes, a gente vai ouvindo algumas coisas aqui em Brasília e vamos comentar para que você não fique perdido aí. Exatamente. Fernando Melo, enquanto a gente espera que as pessoas cheguem, compartilhem, deem curtidas aqui, você viu, eu imagino que as pessoas que estão nos acompanhando agora viram ou ficaram sabendo sobre o artigo do articulista, né? Já foi até premiado no passado, Hélio Schwartzman, que escreveu aquele artigo desejando e explicando, né, tentando explicar de forma até filosófica por que ele deseja a morte do presidente da República. Segundo ele, de uma forma bem simples, bem simplificada, resumidamente, a morte do presidente da República salvaria vidas, outras vidas. E também, segundo ele, como uma vida não vale mais do que outras, então, seria justificável a morte do presidente da República. Nada pode ser mais ilógico e desonesto do que um raciocínio como esse, Fernando. Pois é, né? Mas é interessante, Rafael, que quando a gente fala assim: o Covid é uma mentira porque dizem que ele mata milhões e, na verdade, matou apenas 50 mil. Aí vem um desgraçado desses e fala assim: por quê? Você acha 50 mil pouco? Se morrer um já é muito. Concordo, é lógico, o preço de uma alma não tem preço, a vida não tem preço. Aí
essa mesma pessoa que fica com esses argumentos malucos vem com essa história. Ah, não, vida por vida, então mata o preto. É um bando de canalha, a gente sabe. A família desse meliante é uma família que vem assim de grandes empresários, grandes industriais no Brasil. Gente do tipo que influencia a política aqui nesse país desde que o Brasil é república. Gente que está ali sempre conselheiro de grandes empresas, conselheiro de presidente, muito pitaco na economia, muito pitaco em premiações de literatura no Brasil. São as pessoas que compõem os grupos de formadores de opinião. E vem com uma opinião totalmente bizarra e totalmente bizonha, que a gente sabe muito bem qual o único objetivo e qual a única motivação. É a militância política. É a turminha aí do Macaquinhos, é a turminha da Cracolândia em São Paulo, é a turminha de liberdade para você assassinar bebezinho no ventre da mãe. É essa mesma turminha de sempre. Eu fico agradecido que alguém, não sei quem, se foi a Michelle, se foi o Jair, mas alguém pegou ali o Mendonção, o nosso ministro da Justiça, e deu um arroxo nele, e o Mendonção caiu de pau em cima da Folha de São Paulo, fez muito bem, e em cima também da pessoa do jornalista, porque você tem que punir nas duas frentes, você tem que punir a PJ e a PF, então você tem que punir a pessoa jurídica e a física. Pune a Folha de São Paulo por ter recebido e publicado um artigo como esse, e pune o jornalista por confundir liberdade de expressão com incitação ao crime. Lei de Segurança Nacional nele, não peçam dinheiro, não peçam indenização, bota atrás das grades, cadeia. É isso aí, nós vamos voltar nesse assunto durante a programação de hoje. Nós temos muitas coisas para falar e nós vamos ler alguns trechos mais tarde aqui durante esse programa sobre o posicionamento desse jornalista, que nem é mais jornalista, né, um articulista, como o Fernando falou aqui, é daquela velha mídia, daquela mídia antiga, que antigamente influenciava todas as decisões do Brasil. Hoje não influencia mais, e muitas vezes até para parecer, né, isso que a gente chama não sei nem o que eu dizer, sensacionalismo, está acima do sensacionalismo. Né? É uma coisa baixa de uma pessoa que recebeu uma educação fora do país, uma pessoa que circula entre, como o Fernando disse, entre os grandes empresários, artistas do Brasil, era respeitado, tinha influência, tinha fontes no governo, não tem mais. Tinha fontes no Congresso Nacional, agora só baixo clero. E aí, para chamar atenção e chegar aos objetivos dele, que seria os mesmos objetivos, né, os mesmos interesses da mídia, que é conseguir tirar o presidente da República para substituí-lo por quem quer que seja, desde que dê dinheiro para a imprensa. Né? Como o Fernando bem salientou aqui, Lei de Segurança Nacional, é o caso. Porque você desejar a morte de um presidente da República publicamente, como foi feito, não é um desejo. Você não está manifestando simplesmente a sua expressão livremente. Você pode incitar que uma pessoa leia aquilo. Né? O presidente já foi alvo de um atentado durante a campanha, ele levou uma facada, e pode acontecer novamente, ou pessoas podem tentar assassiná-lo. Então, é uma incitação ao crime e precisa ser, no mínimo, Fernando, no mínimo, investigada. Se ser investigada, a gente vai falar sobre isso. Exatamente, é isso aí mesmo. Temos uma mensagem aqui da Lucélia Pacheco. Fernando e Rafael, em Barra do Garça, no Mato Grosso, e outras cidades, há mais de 8 anos, índios chavantes vivem nas ruas, alcoolizados, como guardadores de carros, pedintes nas ruas. Não é culpa deste governo. Fui lá e vi. É verdade, porque agora tudo que acontece no Brasil é culpa de 1 ano e meio de governo. Né? A gente sabe, Barra do Garça fica aqui na fronteira, Fernando, com Goiás. A gente conhece, eu já estive ali. Esses índios estão ali há anos, né? Então, como ela falou, estão alcoolizados. Muitos deles ali cuidando de carro, viraram flanelinhas, né? Agora querem colocar na conta do governo atual, que é uma coisa irreal, né? Uma inverdade. Kátia Barbosa. Uma bobagem, né? São os índios. Bom, é a pauta ambiental. Acostume-se porque meio ambiente, queimada na Amazônia, índio vai ficar até agosto. Isso, até agosto. Deixa eu só fazer uma observação aqui. Você está falando pauta ambiental, eu entendi o que você está falando. Pauta ambiental porque sempre quando você fala na temática do meio ambiente, eles usam os índios para uma militância covarde com a própria população indígena. Mas esse governo está dando o verdadeiro tratamento. Por quê? Pegou a questão indígena e jogou para o Ministério da Damares,
para o Ministério da Família e dos Direitos Humanos, que é onde a pauta tem que ser tratada, porque você vê aí muito bem o viés que a esquerda dá à questão indígena. Eles tratam a questão indígena como uma pauta política, e não é, uma pauta social. É uma pauta que você está lidando com vidas. E eu sei muito bem porque há uns 10 anos atrás eu comecei a trabalhar com assistência médica. Eu cobria na parte de comunicação grupos que trabalhavam com assistência médica junto a populações indígenas. Então eram índios Terena, eram índios Guarani, Kaiowá e uma outra população indígena que agora eu não vou me lembrar aqui de pronto. Mesmo. Não vou me lembrar de pronto. Mas o que nós temos no Brasil? No Brasil nós temos a questão indígena, há mais de 20 anos, a questão indígena tem um grande problema no Brasil, que é o alcoolismo. O alcoolismo devido à população não indígena que entra nas matas para negociar com os índios. Fazer tráfico de pedras preciosas e semipreciosas, tráfico de madeira, inclusive tráfico humano. Então eles entram lá e começam a trocar com os índios. E outro grande problema que eu me lembro dessa época, isso 10 anos atrás, o trabalho do governo, a agenda do governo no governo do PT, fazendo com que os índios passassem a viver não do trabalho, de extração, de caça, de pesca deles, mas sim de benefício social. Governo indo em aldeia indígena para dar cartãozinho de Bolsa Família e fazendo com que os índios saíssem das aldeias e fossem na cidade mais próxima, na lotérica, para poder sacar o benefício. Isso aumentou os casos de alcoolismo de uma forma drástica na população indígena. Índios que vão para a cidade sacar o benefício, sacam. De lá eles vão para bordel, de lá eles vão para bar, de lá eles vão conhecer uma cidade que eles ainda não conhecem, são roubados, assaltados, são manipulados pela população. Enfim, é um problema absurdo que existe no Brasil e a imprensa não trata disso. A imprensa não fala desses problemas. Eu vi pelos trabalhos que eu fiz na área de comunicação, fazendo redação, editando os relatórios, as publicações, eu vi esse problema de perto. Agora, o governo e a imprensa, anteriormente, jamais deram atenção para isso. Exatamente. O que acontece, Fernando, de eles relacionarem a pauta ambiental com a indígena visa principalmente a cobertura da imprensa no exterior. É fora do Brasil, o interesse é fora do Brasil, não é dentro, porque vocês vão ver hoje aqui no programa no Media Watch que a mídia está fazendo pressão, a mídia internacional, né? São aquelas ONGs relacionadas aos grupos que a gente sempre cita aqui, aos grupos de Soros, Open Society, enfim, Open Foundation, tudo que financia essas organizações não governamentais no Brasil. A gente já cansou de falar sobre isso daqui. Então, essa pressão externa que vem para que o ministro seja trocado. E trocado por quem, Fernando? Quem que eles vão querer colocar? Impor uma nova indicação aqui de ministro, como já fizeram? Desculpa, Rafael, só estender nessa pauta, que essa pauta é muito boa e é muito importante. Quem que eles gostam? Eles gostam, Rafael, de um cara tipo assim, Sarney Filho. É ótimo. Por quê? Você pega um cara... O que esses caras entendem, né? Quando a gente está falando desses caras, nós estamos falando do quê? Nós estamos falando do centro, nós estamos falando da social-democracia, nós estamos falando da esquerda de minorias. Para essa turma do mundo político, do Deep State, pessoas que estão no poder administrativo, diretores de FUNAI, de IBAMA, ICMBio, gente de ONG, organismos internacionais... Para essa galera, quem é interessante? As pessoas que entendem que o Estado deve ter uma atuação de benefício social em cima da população indígena, para que com isso você consiga manter os índios com uma imagem das pessoas que possuem a terra, mas fazendo essa ligação do índio com o Estado, você passar para o Estado a administração da terra e de suas riquezas. Por isso que é importante. Por quê? Se você tira a figura indígena, entenda isso, pessoal. Se você tira a figura indígena dessa pauta e passa 100% da questão para as mãos do Estado, você acaba se lançando num jogo de sorte onde, com a chegada de um governo de direita, aquele governo de direita possa tomar decisões com relação àquela terra. Nós estamos falando da pauta indígena, mas você pode incluir também a pauta dos quilombolas. Se você passa 100% da administração para o Estado, você corre o risco de um governo de direita fazer a coisa certa.
Se você tira o Estado e coloca 100% do poder na população indígena ou nos quilombolas, você abre a possibilidade de que, por exemplo, a igreja chegue na população indígena e na população quilombola, levando luz, levando a verdade, levando conhecimento, levando o princípio da propriedade privada. E aí você perde tanto a posse da terra como de suas riquezas. Essa pauta é uma pauta muito interessante, ela é muito complexa, é um tema muito denso que nós precisamos estar atentos. Eu dou graças a Deus que hoje quem cuida disso é a Damares, e a Damares manja tudo desse assunto. E que bom que a gente está falando sobre isso aqui, né, Fernando? Porque também envolve, obviamente, a ocupação de terras brasileiras por estrangeiros. Né? Chineses, inclusive, mas não só chineses, japoneses, franceses, norte-americanos que estão aqui na Amazônia. Noruega. Noruega, Alemanha, nós temos quase 10 mil ONGs internacionais atuando dentro do Brasil. E, curiosamente, 90% delas estão na Amazônia Legal. Olha só, então nada disso é coincidência. Tudo isso que está acontecendo, a gente vai ter muito tempo para falar sobre isso, porque nós sempre adiantamos a pauta aqui, e essa pauta Amazônia Índio vai ficar até agosto, pelo menos, sendo bastante falada aqui no Brasil e no exterior. Kátia Barbosa, boa tarde, meninos lindos. Os comentários desde ontem é de corte do cabelo do humilhante Fernando. Está dando o que falar, viu? Rafael também, muito lindo. Muito obrigado, Kátia. Né? Para mim, todos os homens são feios, sem exceção. Fagner Mundim, aquele tapa na peruca, também falando do corte do cabelo do Fernando. E a Jane Guerra, uai, cadê o Capitão Caverna? Boa noite, rapaz, Deus os abençoe. Muito obrigado pela mensagem, pessoal. Ceará entrou aqui como membro padrão, seja bem-vindo. Elo Mariac, amigos, nosso vereador e pré-candidato conservador César Leite entrou com pedido para que a CM Neto adote a hidroxicloroquina no tratamento precoce em Salvador, capital baiana. Abraços soteropolitanos. É isso daí. Os candidatos a vereador, Fernando, e os candidatos a prefeito já precisam se movimentar. Olha o que está acontecendo. Eu fiz uma pesquisa dentro, obviamente, do nosso universo, dessa bolha, mas que pelo menos 86% das pessoas querem trocar o prefeito, o atual prefeito. Não vão votar no atual prefeito, não vão reeleger quem está agora à frente da prefeitura e não votarão nos seus indicados, a sucessão. Ou seja, é uma grande oportunidade. Vamos tirar isso daí, que metade dos brasileiros sejam conservadores. Então vamos colocar que pelo menos 40%, 50% dos prefeitos não tem a menor chance de se reeleger. Então quem vai ser candidato a prefeito, a vereador, está na hora de agir. Exato. Agradeço ao Daniel Henrique, mandou uma mensagem aqui, tá fora do Brasil. Uma boa noite de Seattle. Fernando, comecei a transcrever a Super Live e fiquei pensando se vocês pensam em fazer um livro com aquilo. Pensar e não pensa não, também porque tem um pouco de dificuldade de pensar em ideias muito úteis. Na Super Live ali é bom pra gente quebrar o pau, mas esse seu trabalho aí é bom. Entre em contato com a gente por e-mail, agradeço de coração. Saulo Henrique, mandando aí também o seu boa noite. Obrigado, Úrsula, valeu. Valeu, obrigado, Úrsula, agradeço de coração. Obrigado, Djalma Pateta. Boa noite, sou de Curitiba, tô acompanhando um candidato a vereador e outro para a prefeitura de Fazenda Rio Grande. Gostaria de passar um e-mail. Pois passe, Djalma. Passe lá no fernando@comunicaçãoepolitica.com. Vamos para frente. Isso daí temos também. Bom, vamos seguir com a pauta aqui internacional e logo voltamos para ler mais superchat. Essa pauta é importante, Fernando. Isso aqui que a gente imagina, que a gente espera dos Estados Unidos como uma liderança mundial, né? E não global, de globalismo, mas como uma liderança. Esse passo aqui dos Estados Unidos é muito importante e peço que vocês estejam atentos agora. Matéria do El País, Estados Unidos iniciam sua retirada formal da OMS, que é a Organização Mundial da Saúde. Segue a matéria aqui, Donald Trump já começou a retirar os Estados Unidos da OMS. A saída da principal potência mundial, em meio à maior pandemia em um século, já foi comunicada formalmente, conforme informou nesta terça o senador democrata Bob Menendez em sua conta no Twitter, e confirmaram fontes da administração federal. O desligamento só se tornará efetivo no dia 6 de julho de 2021, de modo que está à mercê do resultado das eleições presidenciais de novembro. O republicano anunciou em maio passado o rompimento de relações com essa agência das Nações Unidas, acusando-a de reagir à Covid-19, que é a gripe chinesa, de forma negligente e conivente com os interesses do regime chinês, que foi opaco no início da pandemia.
O rival de Trump nas urnas, o democrata Joe Biden, já disse que reverá a decisão se for eleito. Então, o que disse Joe Biden aqui? Não, o Menendez escreveu aqui, o deputado republicano, o parlamentar, né? O Congresso recebeu a notificação de que o presidente retirou formalmente os Estados Unidos da OMS no meio de uma pandemia. Qualificar de caótica e incoerente a resposta do Trump à Covid-19 não faz justiça. Isso não protegerá as vidas ou interesses norte-americanos. Deixa os norte-americanos doentes e os Estados Unidos sozinhos. Escreveu esse Menendez aqui, que na verdade é um parlamentar aqui democrata. A situação é a seguinte, Fernando, ótimo. Se o Joe Biden quiser reverter essa decisão, ele vai ter menos votos ainda do que já teria, né? A matéria, nós precisamos dizer que é do El País, que é um jornal espanhol de esquerda, e no Brasil, e quem faz essa tradução aqui é a versão brasileira, ele chegou aqui pelas mãos do PT, mais precisamente uma negociação feita por José Dirceu. Por isso, esse posicionamento de falar que os Estados Unidos acusa a OMS, o Trump vai retirar. A questão é a seguinte, os Estados Unidos são o país que mais contribuem para a OMS desde sempre, né? Nos últimos 40 anos contribuiu com praticamente 40% do valor que a OMS recebe. Já falamos aqui, mas é um custo a repetir, porque nós temos sempre seguidores novos. A OMS foi controlada durante 10 anos por uma chinesa, Margaret Chan, que depois foi substituída por um etíope, Tedros Adhanom, que é do Partido Comunista da Etiópia e um fantoche do governo da China. Todos que nos acompanham já sabem disso. Então, essa saída dos Estados Unidos da OMS é o primeiro passo para que outros países sigam o mesmo caminho. Para que você não tenha que usar máscara, porque a OMS recomendou. Esse esvaziamento é necessário para o mundo. É importante para o mundo. É um passo muito importante. E tomara que Donald Trump seja mesmo reeleito, ou enfim, o Partido Republicano, porque eu não duvido nada desses malucos tentarem um atentado contra Trump, mas para que realmente os Estados Unidos deixem a OMS e, na sequência, outros países possam seguir o mesmo caminho, Fernando. É isso que o Brasil precisa fazer, por exemplo. Aí vem Brasil, Israel, Hungria, provavelmente, Polônia, a Croácia, que teve eleição agora, Fernando. Nesse último fim de semana, a direita formou a coalizão na Croácia. Né? É o Partido Conservador que está... Existe reação em alguns países, porque eles estão vendo que a ameaça do Partido Comunista da China, né, junto com as organizações internacionais, pode desestabilizar o mundo por 10, 20, 30 anos. Então, está começando a haver reação. E esse domingo tem eleição na Polônia. Né? Segundo turno das eleições, e o atual presidente Duda deve ser reeleito se não houver nenhuma fraude, porque ele está com larga vantagem à frente. Então, esse é um passo muito importante, a saída dos Estados Unidos da OMS, que atende aos interesses da China, é claro. A China, que contribuía, não figurava entre os 10 países que mais contribuíam para a OMS, embora dê todas as cartas na entidade. Como que a China faz isso, Fernando? Como a gente já disse aqui, com propina. Mas ela sempre fez. Com suborno. É o país que mais joga sujo, né, Rafael? Exato. É o país que tem o jogo mais sujo, blackmail aí dos caras, meu amigo. É violento, sempre foi assim. A China tem um sistema de vigilância, policiamento da sua população. Isso aí é histórico. Isso aí 3.000 anos antes de Cristo você já tinha a civilização chinesa com um posicionamento absurdo nesse sentido. Muita gente aí perguntando onde vai ser a Super Live. Vai ser no Terça Livre hoje, tá bom, pessoal? Então a gente decidiu aqui, bater o martelo no WhatsApp aqui, a gente combinou, vai ser lá no canal do Terça. Então todo mundo se liga, 10 horas da noite, é nóis. Agradeço aí ao Francisco. Fernando, foi adotado aqui em Uberlândia o novo protocolo da hidroxicloroquina no tratamento dos primeiros dias, até que enfim. Pô, parabéns aí meus conterrâneos aí em Uberlândia. Parabéns a Uberlândia e a Minas Gerais, né, que está fazendo um trabalho muito bom, muito superior. Obrigado, Ruizito. Valeu, Ruizito. Obrigadão pelo... A PMD escreve aqui dizendo: Miliantes, tem algum trabalho voluntário que possa ajudar vocês? Trabalho com gestão em TI. E se tiver algo que possa ajudar, gostaria de saber como. Sou fã de vocês. Muito obrigado pela mensagem. Valeu, PMD. Eu agradeço, né? Algumas pessoas fazem se prestam, né, a fazer um trabalho voluntário pra gente. E eu agradeço e vou juntando aqui um banco aqui que eu sei que eu tenho pessoas que podem ajudar. Porque eu gosto de trabalhar com projetos. Eu não gosto de ficar dando trabalho para as pessoas. Então, quando eu tenho um projeto que eu preciso de ajuda, aí eu chamo as pessoas. Agradeço de coração. Valeu, obrigado por se dispor.
Lia Burdigon escreve, aqui em Londrina a coisa tá feia. Londrina que fica no estado do Paraná. Corre o risco do Boca Aberta ganhar. É o fim. É ridículo. Pessoal, é o perfil de político... Puta merda. Então, vamos lá. Vamos trabalhar para isso. Nós estamos dando a nossa contribuição aqui. Ontem o método eleitoral teve a sétima aula que foi ao ar, né, Fernando? E quem tem o método eleitoral saiu em vantagem. Né? Ainda dá tempo, o curso está aberto. Como o Fernando disse na segunda-feira, a gente não pode ir lá se inscrever por você e assistir a aula por vocês. Façam isso. Londrina ainda tem salvação. Tem, e tem que ter, Rafael, porque é a segunda maior... É a segunda maior cidade né? do estado. É Maringá, né? Não, é Curitiba isso, e Londrina. Curitiba, Londrina e Maringá, né? Isso, exatamente. Curitiba, Londrina e Maringá. São 3 cidades muito importantes para a gente ganhar. Edson Aguiar, Fernando, acabei de ler o Invasão Vertical dos Bárbaros, recomenda outro. Pô, muito bom, cara, parabéns aí, valeu. Você leu aí o livro que é o livro de entrada do Mário Ferreira dos Santos. Então tem uma série de livros dele muito boa, que são composta por 4 livros, indico você a ler, procura lá, eu acho. Andy, vê se tem Mário Ferreira dos Santos na nossa livraria, por favor. Liane Reis, Fernando, o que acha do convite do PTB para filiação do presidente? Oswaldo Eustáquio já se filiou. Aí o assunto que a gente estava esperando tanto para abordar aqui, Fernando. Esperando tanto para não abordar aqui. Esperando tanto que ninguém perguntasse sobre. Mas vamos lá, vamos fazer uma análise aqui fria e impessoal. A situação é a seguinte, existe mesmo essa possibilidade, esse convite, que está aberto, assim como outros partidos também têm interesse. O Partido Aliança pelo Brasil, ainda não saiu e a gente tem dúvidas de que ele possa se viabilizar, levando-se em consideração as pessoas que estão na organização do partido. Então, qual seria a solução? Em vez de criar um partido novo, isso já foi aventado ano passado, né, Fernando, antes da criação do Aliança, você simplesmente se apoderar de um outro partido. A proposta foi feita pelo atual presidente do PTB, Roberto Jefferson, que tem uma boa relação com Jair Bolsonaro. É uma possibilidade, Fernando? Está certa? Está concreta? Não. Jair Bolsonaro está interessado? Sim. Mas ainda tem muita coisa pela frente em 2021. Primeiro precisa passar esse período de eleições de 2020, ver realmente como ficará a organização dos municípios no Brasil para depois tomar uma decisão. Fernando Melo. Pessoal, deixa eu reler a pergunta aqui para eu responder só o que eu tenho que responder. Fernando, o que acha do convite do PTB para a filiação do presidente? Muito bom, muito bom. Roberto Jefferson é um cara esperto, né? Ele sabe fazer os convites certeiros, né? Você vai pra festa, o que você faz? Aquela menina mais gata, né, da turma, você convida ela, é lógico. Então, parabéns, Roberto Jefferson foi um cara inteligente. Oswaldo Eustáquio já se filiou, é verdade. Se filiou mesmo. Vamos aqui, Lucas Vieira dos Santos. Amigos, que o Senhor os abençoe em vossa e nossa jornada. Vosso trabalho é importantíssimo. Muito obrigado, Lucas, pela mensagem. É gratificante ter isso. E, pessoal, todo mundo que está assistindo ao Comunicação e Política de todo o Brasil e fora do Brasil, Fernando. A gente tem gente assistindo agora no Chile, Estados Unidos, Bélgica, Holanda, Canadá, Japão, né? O pessoal acorda cedo lá no Japão para ver o Media Watch, isso é muito legal. E o pessoal da Austrália também, já é quinta-feira na Austrália e no Japão. Tiago Maia escreve, um app do TL, o Terça Livre seria perfeito. Acho que é isso. Sim. O Terça é uma plataforma interessante para ter um app mesmo. Pessoal, vamos dar sequência à pauta internacional aqui. Nós falamos da saída Lucas Vieira. dos Estados Você Unidos. leu o do Lucas Vieira? O Lucas Vieira, sim. Obrigado, valeu, Lucas. Eu dei uma viajada, Lucas. fui em Marte, voltei rapidinho aqui. Voltou. Então, obrigado, Cassiano. Osasco é o 6º PIB do país e até agora nenhum candidato conservador. Vocês conhecem algum nome? Cassiano, segura na mão de Deus. Vai vir um nome muito bom para Osasco. Muito bom. Segura aí. É a paciência. Ô, Cassiano, só desculpa aí a correção, né? Osasco, com sorte, é o 6º PIB do estado de São Paulo, né? Não é o 6º PIB do país de forma nenhuma. Você aí, só de capitais tem mais de 6 com PIB superior ao de Osasco. E dentro do estado de São Paulo, além da capital, há outros municípios também com PIB maior do que de Osasco. Eu não sei nem que lado fica Osasco. É perto de Uberlândia? Osasco, grande cidade aí da grande São Paulo. Realmente é muito, muito bonita a cidade. É do lado de Carapicuíba. Murilo Santos, Fernando, mandei um e-mail com meu contato para financiamento sobre o Clube do Livro.
como tinha mencionado na sua live ontem. Obrigado, legal, Murilo. pessoal. Ontem fez uma oferta muito legal. Murilo, a Indy já falou comigo, tá bom? A gente vai organizar. Agradeço mais uma vez de coração. Murilo tá fora do Brasil e acompanha a gente aqui. Valeu demais, Murilo. Excelente, Murilo, que está nos Estados Unidos. E vamos seguir a pauta aqui do jornal Gazeta do Povo. Diz o título: China é a maior ameaça ao futuro dos Estados Unidos, diz diretor do FBI. Bom, a gente já sabe, né? Mas é bom que isso esteja finalmente... É bom. Aqui uma fonte do FBI falando sobre isso. Ótimo. Vamos à matéria. A China é a maior ameaça ao futuro dos Estados Unidos, disse o diretor do FBI, Christopher Wray, nesta terça-feira, um sinal de que os americanos devem intensificar ainda mais a disputa com o rival asiático daqui em diante. Falando em um evento no Instituto Hudson, Wray declarou que a China representa uma ameaça à propriedade intelectual, a vitalidade econômica dos Estados Unidos e, por consequência, a segurança nacional americana. Para explicar sua conclusão, citou que o FBI abre um novo caso de contra-inteligência relacionado à China a cada 10 horas e que dos quase 5 mil casos ativos de contra-inteligência em andamento em todos os Estados Unidos, né, quase metade está relacionado à China. Então vamos lá. Recomendo aqui, Fernando, o canal do Eduardo Meira. Nós fizemos nós gravamos o vídeo ontem falando sobre a situação de Hong Kong. Tá lá o canal do Eduardo Meira no YouTube, também tem o perfil dele no Twitter. Dá uma aquele olhada que lá. é a letra do Iron Maiden? A letra do Iron Maiden, só para ficar claro. Um abraço ao amigo Eduardo Meira. A situação é o seguinte, isso que um diretor do FBI está falando é conhecido, todo mundo do meio da inteligência sabe. Acontece que você era proibido de falar isso. Você era proibido de falar isso, Fernando, 6 meses atrás. Sob risco, sob pena de a China ficar brava, chateada. Né? Aí iria vir a chancelaria chinesa, como eu cobri durante 2 anos, falando: os Estados Unidos deveriam aprender com os erros do passado e não repeti-los. O Japão deveria aprender com os erros do passado e não repeti-los. Isso tudo é lorota. A China usa um lema, Fernando, há muitos anos, que é construir um futuro compartilhado da humanidade. Né? O que isso quer dizer? Nada. Quer dizer que a China vai dominar. Compartilhado, futuro compartilhado seria um futuro em que o globo está compartilhado, ou seja, a agenda globalista, do qual a China mandaria, claro, obviamente, a China não quer compartilhar nada com ninguém. Isso aqui que ele está falando, Fernando, a gente vê, né? Quando em 2017 eu fui convidado para ir para uma fábrica, imagina só, da Nissan, uma visita que era para fazer uma matéria. Fui convidado para ir a uma fábrica da Nissan, 100 km de Pequim, mais ou menos. Cheguei na fábrica, fui conhecer a estrutura, a linha de produção. Agora vamos conhecer o escritório do Partido Comunista dentro da fábrica. Uma fábrica de uma multinacional japonesa, a Nissan. Um escritório do Partido Comunista da China dentro da fábrica, que é obrigatório, dependendo do tamanho da instalação da fábrica, você é obrigado a ter um escritório do Partido Comunista Chinês dentro da fábrica. Onde você já viu isso na mídia ocidental? Onde você já viu isso na mídia estrangeira ou na mídia brasileira, Fernando? Que a Embraer tinha um escritório. A Embraer tinha um escritório dentro da Embraer do Partido Comunista. E aí o Partido Comunista abriu uma estatal de aviação na frente da Embraer. Puta merda. E só simplesmente com todas as informações era só atravessar a avenida. Né? As informações eram passadas ali. O que a China fez? Construiu um jato igualzinho da Embraer, quebrou a Embraer na China. Quantos jornais brasileiros deram essa matéria? Né? Mais de 1.000 brasileiros perderam o emprego por conta disso, lá na China. Acabou. Fica por isso mesmo. Então esse alerta é importante. Finalmente o mundo pode falar abertamente sobre o que significa o Partido Comunista Chinês, o risco deles à humanidade. Enquanto eles agora eles estão em guerra. Né? Agora eles estão em guerra mesmo. Isso daqui é guerra. Então, enquanto eles estiverem no comando da China, o mundo não vai ter paz, não vai ter sossego, não vai ter saúde. Porque eles vão espalhar vírus, vão espalhar bactérias. Então, minha gente, é sério. Para de comprar produto chinês. Sempre me perguntam, mas o que eu posso fazer? Para de comprar produto chinês. Vou economizar R$30 no aparelhinho. Para, gente. Ontem, Fernando, o Reino Unido, né, a Inglaterra, anunciou que vai definitivamente banir a Huawei de toda a infraestrutura de 5G. O que o Brasil está esperando para fazer o mesmo?
Generais, Mourão, né? Mourão que recebe a Huawei a qualquer momento. Não pode. Todas as operadoras brasileiras têm contrato com a Huawei. O governo do Distrito Federal vai abrir aqui um centro de tecnologia, Fernando, com o 5G da Huawei. Governador Ibanez, né? Precisa dizer alguma coisa? Agora você tem que pressionar a sua operadora. Oi, Vivo, TIM, Claro, todas têm equipamento 5G da Huawei. Fala aí, ó, não quero. Liga lá e fala, não quero. Entra no portal deles, entra nas redes sociais, fala, não quero tecnologia da Huawei. Não quero chinês espionando minhas conversas. Faça a sua parte. Exatamente. Agradeço aí a mensagem do Gustavo Lima. Gustavo Lima e você aí na nossa live. Meliante, boa noite. Comprei 7 livros, agora é sentar e estudar. É isso aí. Hoje tem super live, 100 horas para acabar. O Glamer Black. Eu sou de Osasco, Carapicuíba. A situação política aqui é péssima. Aguardando nomes confiáveis. 100% Bolsonaro. O pessoal tá falando que sim. Confirmaram aí no Google, deram uma gulgada e Osasco é sim o 6º maior PIB do país. Então me manda a lista aí, pessoal, por favor. Fernando, lembrando que os chineses vão construir a ponte Salvador à ilha de Itaparica, aqui na Bahia. Observação, Fernando, valeu. Agradeço de coração aí todo mundo que tá mandando mensagem. Obrigado, Cassiano aí, nosso cidadão de Osasco também tá falando que é isso mesmo, Osasco é o 6º PIB. Parabéns, povo de Osasco. Eu falei aqui que eu não conheço Osasco, é porque eu sou totalmente leigo aí em geografia. Eu só conheço em São Paulo. Como é aquela cidade? Tem a Praia da Baleia lá. Tem Juqueí. É Caraguatatuba. Eu só conheço Caraguatatuba, São Vicente só. É o que eu conheço de São Paulo. E a Avenida Paulista. O resto eu não conheço. Agradeço demais aí ao pessoal, valeu demais. Olha aí, confirmando aqui, esse aqui é os dados divulgados em 2019, então estão atualizados. Eu peço desculpas aqui, porque meus dados estavam desatualizados antes de eu mudar para a China. Osasco passou Manaus e Porto Alegre. Osasco era o 8º, passou Porto Alegre e Manaus e se tornou o 6º. Ótimo. Sendo o primeiro município que não é uma capital de estado, a aparecer na lista aqui. Um pouco à frente de Porto Alegre e de Manaus. Osasco, 6º maior PIB brasileiro. Vou atualizar minha lista aqui. Obrigado pela correção. Muito bom. Pessoal. E a Kátia Barbosa escreve, ontem e hoje fui em farmácias aqui em Uberaba e fui olhar um termômetro. E pasmem, todos made in China. Sei. Ditadora, tem escritório na China. Isso é terrível, porque tem muitos produtos, né, Rafael, que não tem... A China dominou. Eu lembro que nos anos 90, Rafael vai saber melhor disso do que eu, nos anos 90 teve uma época que era Taiwan, que era grande produtora, né, de produtos manufaturados ali. Sim, o Japão enviados para fora, né? Muito tempo. Eu lembro que a gente era moleque, todo carrinho que você pegava para brincar, né? Você olhava debaixo do carrinho, tava Made in Taiwan, né? Made in Taiwan. E aí a gente chegou uma época e mudou, né? Enfim, mas hoje é difícil você não pegar algo assim que é Made in China, é complicado mesmo. E é curioso que na China, aqui você compra muitos calçados, por exemplo, feitos na China, e lá na China eles são feitos no Vietnã. Ou seja, existe indústria competitiva em outros países. É que a produção não está chegando aqui no Brasil, precisa chegar. Leônidas Pellegrini, grande Leônidas, há produtos para os quais a gente não encontra alternativa. Outro dia rodei a cidade procurando um carregador que não fosse chinês. Depois de muito tempo consegui um made in Vietnã. Tem que procurar também, de fato. Existem as marcas chinesas, eu posso disponibilizar, inclusive, na rede social, porque existem produtos fabricados na China que são de multinacionais estrangeiras e tem produtos chineses fabricados na China. Principalmente esses são os primeiros que você tem que boicotar. As marcas chinesas. Isso. As empresas de origem chinesa, né? Que é a Lenovo, por exemplo, a Huawei, Xiaomi. Me perguntaram outro dia, né? E a Xiaomi? Tudo, olha, tudo, a alma do Xiaomi, tudo que é fabricado na China e é uma empresa chinesa, ela tem controle do Partido Comunista da China. TikTok, né? Por favor. Os Estados Unidos que tá banindo o TikTok, né? Eu tava vendo no Twitter, o Trump falou que vai TikTok na casa do cacete agora. O TikTok, ele simplesmente passa todas as informações diretamente para o Partido Comunista da China, assim como faz a Huawei. E aquele Zoom, né? A pessoa vai fazer a reunião Zoom, assim, né? Aquilo ali já foi proibido em várias empresas. Vai pedir para ser trouxa ali. Não use o Zoom, uma opção é o Google Meet, mas há outras opções no mercado também. Exato. Vamos voltar aqui à última pauta internacional para a gente poder voltar isso aqui. Estava conversando aqui com o Fernando Melo antes da live.
O Kanye West rompe com Trump e promete vencer a corrida presidencial. Ele é um rapper, né? Esse é o título que foi adotado aqui pelo Globo. Não é exatamente essa notícia que está circulando nos Estados Unidos. Mas vamos lá, a matéria de Washington. O rapper Kanye West indicou que não apoia mais o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na corrida presidencial americana e disse que iria concorrer para vencer a disputa em uma entrevista à revista Forbes, publicada nesta quarta-feira. A Kanye West já havia anunciado que participaria das eleições em uma publicação no Twitter, no sábado. Abre aspas aqui. Com esta entrevista estou tirando o chapéu vermelho, disse West a Forbes, referindo-se ao boné vermelho com a logo de Trump, Make America Great Again. Ou seja, faça os Estados Unidos grande de novo. Em tradução livre. Como qualquer coisa que já fiz na vida, estou fazendo isso para vencer, afirmou o músico, acrescentando que iria concorrer sob uma nova legenda que chama The Birthday Party. É o partido aniversário. Ou do aniversário, né? A matéria é muito ruim. De qualquer forma, a matéria do Globo, né? Eu agradeço por eles informar. Traduziram da Reuters, né? A tradução, é estagiário de tradução. Deve ter um aplicativozinho que traduz. Eles jogam no Google Tradutor, isso daqui. É matéria da Reuters, que é uma das maiores agências. Então, pois é. Eu agradeço porque eles colocaram aqui que ele é um rapper. Eu não sabia. Que música que esse cara já fez que é famosa? Não conheço. Mas, enfim, ele é um rapper americano. O que eu sei é que ele apoiava Donald Trump. E o que nós conversamos aqui, que qualquer candidatura independente nos Estados Unidos, que não seja do Partido Democrata ou do Partido Republicano, que são os dois grandes partidos dominantes nos Estados Unidos, ela é fadada ao fracasso. Quem chegou mais perto disso foi Ross Perot, não lembro se foi em 96, que ano que foi que ele se lançou presidente, mas que ele conseguiu acho que 3%, alguma coisa assim. Nenhum outro candidato consegue avançar além disso. O título da matéria diz que ele rompe com Trump. É um título enviesado, é um título editorializado, como a gente costuma dizer. Na verdade, ele não diz aqui exatamente que ele rompe com Trump. Né? Ele vai competir na eleição. E o que acontece, Fernando? Ele está dizendo Fernando? que ele vai fazer uma candidatura independente. Independente. Porque nos Estados Unidos não dá tempo agora, para essas eleições, de você participar afiliado a um partido. Então chama candidatura independente. Você pode fazer isso nos Estados Unidos. Você se inscreve e lança a sua candidatura. É óbvio que a quantidade de votos seria muito baixa se ele levasse essa candidatura até o fim. O que pode fazer? Ele é bilionário, né? Milionário, não sei, é um músico conhecido nos Estados Unidos, tem bastante dinheiro para colocar numa campanha. O que acontece? Ele pode angariar alguns eleitores, chegar no final e falar, estou retirando minha candidatura, porque candidatura independente é o que acontece normalmente nos Estados Unidos. E chega na última hora e fala, voltei a apoiar Donald Trump. Então, eu só estou comentando porque eu vi um barulho nas mídias, né, nas redes sociais, principalmente, com o apoio da mídia tradicional, de que, nossa, surgiu um terceiro grande player. É claro, o Joe Biden é tão fraco como candidato democrata que é capaz que um maluco que apareça consiga votos e tire do Joe Biden. Fala, nossa, ele rompeu com o Trump. Mas não tem a menor condição dessa candidatura avançar. É porque o Joe Biden ele é tão fraco que ele propicia esse tipo de aparecimento. Né? É igual a imunidade baixa. Você tem um corpo com imunidade baixa. Passa o Covid e o cara pega. Sabe? Qualquer merdinha que passa acaba achando que tem espaço. O Kanye West, ele é um cara importante para apoiar. É legal, né? É legal você ter um cara igual o Kanye West fazendo um apoio. Principalmente porque nós vivemos num mundo hoje que é um mundo das identidades. Principalmente nos Estados Unidos, que você tem a identidade do negro, né? A identidade do cara, principalmente nos Estados Unidos e principalmente agora. Né? Nos Estados Unidos, onde você está tendo toda uma movimentação dos negros buscando uma representatividade, aí você teve 8 anos de Obama, aí o Obama foi um lixo, aí agora você tem um negro de direita. O timing tá meio fraco, né? O timing tá meio ruim. Ele tinha que ter acordado antes, né? Se ele quer realmente ganhar alguma coisa, ele tinha que ter começado antes. Mas é bobagem. Os Estados Unidos não está... o eleitor norte-americano, ele não tá tão fragilizado quanto o brasileiro. O eleitor brasileiro, ele tá muito fragilizado. A gente está falando sobre isso no método eleitoral. O eleitor brasileiro, ele ainda está à procura de heróis. Ele ainda está à procura são os sentimentos mais básicos da mente humana.
O eleitor brasileiro ele está em busca de paixão, ele está em busca de ódio, ele está em busca de vingança. São os sentimentos que estão liderando. Então, quando o eleitor brasileiro ele vê alguém que não tem a menor capacidade política, zero, não é político, mas ele tem uma pauta que ele pode gerar uma vingança contra o sistema, o eleitor vai lá e vota no cara. Exatamente. Nos Estados Unidos não há essa fragilidade intelectual tão forte quanto no Brasil. Quando você pega o Kanye West, o que ele poderia fazer? Nós temos os eleitores que não são de esquerda, e esses eleitores querem uma pauta de empoderamento do negro. Então ele vai votar no Kanye West. Não vai rolar. Não vai rolar. Vamos ver se nós não estamos vendo aí alguém que está saindo, vai juntar um pool de votos e depois vai jogar esses votos para cima do agente laranja, Trump. É isso aí, pessoal. E acredito que essa candidatura será retirada muito em breve, Fernando. Temos a mensagem aqui do pessoal que está nos escrevendo, Fabi Seidel. Guys, ele é casado com uma das Kardashians. A pronúncia é... Kanye West. A Fabi é professora de inglês. Ok. Kanye West. Eu vou repetir, né? Vou fazer igual quando você está estudando, né? A professora. Kanye West. Repete, outra vez. De novo. Uma vez mais. Ele é tão relevante para as nossas vidas que a gente não sabe a pronúncia do nome dele. Franca, São Paulo, terra do sapato, está falindo por causa dos baratos calçados chineses de péssima qualidade e ainda da chulé. É isso aí, faz muito tempo, não só Franca, no estado de São Paulo, como também a indústria calçadista do Rio Grande do Sul, que tem encontrado problemas aí para competir com um calçado chinês de má qualidade. Inice Moraes escreveu um tiririca americano, só para tirar votos do Trump. Na verdade, ele não vai tirar fotos do Trump, não, pode ter certeza. Fernando escreve, Balu escreve, aquecendo o meu cérebro no seu programa para poder ficar de boa na Super Live. Já estou separando a pipoca e o refrigerante, que é Guaraná. Refrigerante de Guaraná. É isso aí, valeu. Vamos lá da sequência pauta. Valeu, Hugo Maia. Pessoal, agradeço a todo mundo que se torna membro do canal. A gente vai tocando a live, vai falando das pautas e pessoas vão se tornando membro. Eu agradeço de coração, que é uma forma de você apoiar o canal. Você se tornar membro é algo, é um valor simbólico que você passa a ajudar o canal, e pro canal conta muito. Então eu agradeço de coração mesmo por todo mundo que é membro aqui do Comunicação e Política. Quem quer ser membro, embaixo desse vídeo tem um botãozinho Seja Membro. Você clica ali, insere os seus dados e passa a ser membro do Comunicação e Política, fazendo uma contribuição mensal de um valor muito importante para nós. Vamos lá, o Leônidas lembra que Ross Perot concorreu contra Bush e Clinton em 1992, faz bastante tempo. Boa. Então. Bastante tempo, e eu acho que foi o último candidato independente que teve algum voto significativo. Vamos aquecer a pauta aqui, Fernando. É uma situação absurda que acontece aqui no Distrito Federal, e a gente quer comentar não porque a gente é do Distrito Federal, mas porque isso está acontecendo no Brasil de uma forma geral e a gente não vê acontecendo em outros lugares do mundo. Esse abuso da justiça dentro do caso de saúde, da pandemia, da peste chinesa, né? Justiça manda Ibanez suspender a reabertura de indústria, bares, escolas e restaurantes no Distrito Federal. Matéria do Estadão. O juiz Daniel Branco Carnaccione, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, decidiu nesta quarta-feira que o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, deve suspender a reabertura de escolas, bares, restaurantes, salões de beleza, entre outras atividades. Pela decisão, Ibanez tem 24 horas para editar novo decreto e rever a regra que permitia a reabertura, sob pena de multa diária de R$500 mil. Quem que paga, Fernando? Quem que paga a multa? Ok. A medida vale até o governo local apresentar estudos de profissionais de saúde pública, médicos, sanitaristas ou cientistas que respaldem a flexibilização do distanciamento social, afirma o juiz. Eu quero frisar o nome do juiz, Daniel Branco Carnaccione. Escreve italiano, né? A gente pode publicar, mas procurem isso, Daniel Branco, que é juiz no Distrito Federal. Para vocês entenderem o que acontece nos outros países, primeiro, a justiça não pode definir o que o governo vai fazer. Não pode. Isso é um absurdo, para começar. Primeiro ponto. Segundo, dentro do Brasil mesmo, o STF definiu que governadores e prefeitos devem decidir sobre as ações. Não deve partir de um juiz. Perfeito. Por fim, Fernando,
Quanto que ganha um juiz no Distrito Federal? Rodando. Qualquer juiz, eu vou responder, qualquer juiz do Distrito Federal, um garoto aí que estudou, né? Porque as pessoas nascem aqui no Distrito Federal, normalmente já é filho de outro juiz ou de um alto funcionário público, só estudou a vida inteira, nunca trabalhou, nunca fez nada, presta concurso. Com 25 anos ele passa ganhando um salário inicial. Qualquer juiz substituto do Distrito Federal entra na carreira ganhando o salário de um ministro do STF. O salário do Alexandre de Moraes, do Fux, do Toffoli, é o mesmo salário, né? Começa em 40 mil, com penduricalhos, né? É o salário base, tá? 40 mil, 39 e uns quebrados. Mais penduricalhos, mais ajuda, benefícios. Esse salário nunca é inferior a 60, 70 mil por mês. É um juiz do Distrito Federal. Em outros países, funcionários públicos foram demitidos, porque não existe estabilidade. Juízes em outros países, na maioria dos países, têm mandatos de 8, 16 anos e depois eles saem da carreira. Aqui no Brasil é a vida toda. Na Espanha, Fernando, um controlador de voo ganha mais do que um juiz. Controlador de voo tem salário alto, o juiz ganha menos. Na Austrália, o salário de professor e de juiz é equivalente. Aqui no Brasil, o salário de juiz é 12 a 20 vezes maior do que o salário de um professor. Então, e houve redução. Os que não foram demitidos, houve redução de salário. Aqui no Brasil, tem estabilidade, não tem redução de trabalho. E esse juiz aqui está em casa assistindo o quê, Fernando? Netflix, assistindo TV a cabo, pedindo comida no iFood, comendo lagosta, né? Ele compra ali fresquinha e tal, pede para a empregada fazer. Está assistindo TV, tranquilo, está trabalhando, despacha essa decisão aqui. Não está nem um pouco preocupado com motoristas, pedreiros, empregados domésticos, né? Com todos os enfermeiros. Não está preocupado com nada, não está preocupado com a situação da população, ele está preocupado aqui com a situação dele. Fernando, qual a possibilidade de ter havido aqui algum acordo entre a Justiça e o governo do Distrito Federal? Eu estou procurando aqui porque eu recebi uma informação e daqui a pouco eu comento. Pessoal, o que está acontecendo aqui, eu peço que todos vocês prestem atenção. Porque nós estamos falando, primeiro, estamos falando de uma unidade da federação que poderia ser qualquer uma dos 27 estados, unidades federativas, teria a mesma importância, porque é algo que diz respeito à pátria. Não apenas isso, nós temos um aditivo, nós temos algo adicional, que é o fato de estarmos aqui na capital da República. A gente está vendo o Poder Judiciário deixando claro que só há um poder verdadeiro, soberano no Brasil. Ah, Fernando, eu sei. É o poder popular? Não. É o Poder Judiciário. Rafael está falando aqui o salário do cara, como que ele faz para se tornar juiz, concurso público e tal. O cara é concursado, passou, bate o teto. O resto da vida. Bate o teto, empreguinho garantido o resto da vida e não tem um voto popular, mas toma a decisão pelo povo. Nós temos um ponto que é, o presidente da República, ele quer a reabertura do comércio. O governador do estado, no caso do Distrito Federal, ele quer a reabertura do comércio. Então você tem dois líderes soberanos, líderes máximos do poder executivo da sua competência. Você tem o presidente da República, ele é chefe do poder executivo no país, e você tem o Ibanez, que é o governador, que é chefe do poder executivo no estado, no caso do Distrito Federal. Os dois eleitos. O Distrito Federal não tem prefeito. Então, o Ibanez, ele é o chefe do poder executivo aqui no DF. Esses dois que são eleitos pela maioria, obviamente, você tem a maioria da população do Distrito Federal confiando o seu poder ao Ibanez e a maioria da população do Brasil confiando o seu poder ao Jair Bolsonaro. Os dois querem reabrir o comércio, mas o juiz, o meliante aqui com o nome italiano aqui, ele não quer. E se ele não quiser, não pode acontecer, porque ele acha que não tem que ser. Então ele representa quem? Ele deve representar a filha, a mulher, né? A mulher dele, ele chega em casa à noite, meu bem, hoje você não sabe o que eu fiz. Hoje eu impedi uma ação do Bozo. Hoje eu impedi uma tentativa de destruição de nossa sociedade. Aí a filha dele, papai! Deve dar até 3 vivas, né? 3 vivas ao papai! E ele deve se amarrar com isso.
Cara, isso é uma vergonha, cara. Você está caçando o voto de milhões de brasileiros. Você está caçando o voto de milhares, de milhões de eleitores do Distrito Federal. É medonho isso que você fez. É medonho. É ridículo, é feio, cara. É feio, é esquisito. É podre, é bizarro isso que você fez. Você está utilizando o poder do judiciário para poder destituir o poder popular. Não é o poder do presidente. Você, juiz do TJDFT, você está destituindo o poder popular que revestiu o Ibanez, que eu nem gosto. Revestiu o Ibanez de poder para representar o povo. E você caçou o voto de milhões de brasileiros que revestiram o Jair Bolsonaro de poder também. Você é um juiz, cara. Você é concursado, bicho. Tu é um brasileiro nesse país. E você caçou o voto de milhões. Isso é ridículo. Isso é ridículo, gente. Isso é ridículo. Nós estamos num ponto onde o poder executivo não significa nada. Poder executivo é merda. Poder executivo não significa nada porque esse bando de gente que não tem noção de como funciona a república. Esses caras não têm noção do que é uma democracia, gente. Democracia é quando o povo tem um poder soberano. Ou seja, as decisões populares por meio do sufrágio universal revestem pessoas da própria sociedade para que os lidere e tome decisões de execução de políticas públicas, serviço público e um direcionamento do país. Você destruiu a democracia. Um único cara destruiu a democracia. Gente, isso é ridículo. Sabe, não dá. Porra, quem vai fazer alguma coisa contra isso? O governo não vai. O poder executivo ele está totalmente amedrontado. Vocês lembram daquela frase do Lula? Né? De que o STF... Estão todos acovardados. O STF é um tribunal de merda. Lá, todo mundo amedrontado. Pessoal, o poder executivo também está assim. O poder executivo está totalmente amedrontado. O poder executivo não vai fazer nada. É uma vergonha. Infelizmente, Rafael... A visão que eu faço, a leitura que eu tenho hoje do país é que apenas o poder judiciário pode resolver a insanidade que se transformou o próprio poder judiciário. É um problema que a solução ela vai precisar vir de dentro do judiciário. Porque o judiciário é uma disformidade que nós temos no Brasil hoje. O poder judiciário ele se tornou tão poderoso que apenas o próprio poder judiciário pode destruí-lo. Sabe assim, na ficção isso acontece muito. Desenho animado, animação que a gente vê, né? Aquelas animações da Pixar e tal. Você tem um monstro, né? Que é um monstro muito poderoso, muito forte, muito forte. Ele é tão forte, que nem os heróis conseguem vencer ele. Então o que eles fazem? Eles precisam utilizar a própria força do monstro para destruir o monstro. Isso é uma leitura correta. É uma leitura real. Não adianta você juntar todo mundo contra ele. Não dá. Se tornou invencível. Nós vamos precisar que pessoas de dentro do poder judiciário saiam de lá com essa solução. Agora quem? Porque nós temos um poder judiciário que não consegue enxergar nada além de dinheiro. É o cara que é juiz e para ele não há nada mais importante do que pegar um aviãozinho no sábado de manhã, na sexta-feira à noite com a família e ir para o porto comer um bacalhau, tomar um bom vinho. Para ele isso é o máximo da existência humana. Ele não consegue colocar o bacalhau no porto em risco pela pátria. Sabe, eu tenho muito a perder. Você não sabe o que é comer um bacalhau no porto. Sabe? Porque você nunca foi, tu é pobre. Se você tivesse ido também, você pensava assim. Pessoal, pelo amor de Deus, sabe? O que eu acho que nós, povão, seu Zé, Dona Maria, o que eu acho que a gente pode fazer? A gente pode começar a levantar essa pauta. Para despertar, né? Para despertar pessoas que estão adormecidas ali dentro do judiciário. Porque a gente não pode fazer nada além disso. Levantar hashtag, xingar e falar na rede social. Se é isso que a gente pode fazer, vamos fazer isso. Mas, pelo amor de Deus, que alguém se levante dentro do Poder Judiciário, porque tá ridículo. E para as ruas também, Fernando. É uma boa solução para vários problemas que a gente tem no Brasil. Completando o que o Fernando falou, é um juiz que não enxerga
São juízes, né, a justiça, o judiciário, que não enxergam a população, não enxergam a democracia, não enxergam o Brasil. O Bacalhau foi o exemplo perfeito aqui do Fernando. Esse juiz nunca foi comer arroz e feijão numa favela, não fez trabalho voluntário, não conheceu a população brasileira, não sabe o sobrenome da empregada dele, não sabe onde ela mora, né? Não sabe o que ela passa no fim de semana, as necessidades dela. Então é uma classe totalmente insensível, Fernando, aos problemas do Brasil, porque eles simplesmente desconhecem o próprio Brasil. Sim. Eles desconhecem os cidadãos que pagam esse salário de nababo para eles, salário de marajá, de verdade. Eles desconhecem o Brasil, os pagadores de impostos do salário desses juízes. E a gente vai falar aqui, Fernando, nós começamos a live falando sobre... Peço que você preste muita atenção agora. Ontem, um jornalista, um articulista, desejou a morte do presidente Jair Bolsonaro. Publicamente. Não é, ele chegou e publicou um tweet. Não, ele publicou um artigo na Folha de São Paulo. Já foi o jornal mais influente do Brasil. Ele publicou um artigo, Fernando, e diz o seguinte. Hélio Schwartzman escreve aqui, dizendo: por que torço para que Bolsonaro morra? Escreve logo embaixo. Jair Bolsonaro está com Covid-19. Torço para que o quadro se agrave e ele morra. Nada pessoal. Como já escrevi aqui a propósito desse mesmo tema, embora ensinamentos religiosos e éticas deontológicas preconizem que não devemos desejar mal ao próximo, aqueles que abraçam éticas consequencialistas não estão tão amarrados pela moral tradicional. É que no consequencialismo, ações são valoradas pelos resultados que produzem. O sacrifício de um indivíduo pode ser válido, se dele advier um bem maior. Só vou ler mais um parágrafo. A vida de Bolsonaro, como a de qualquer indivíduo, tem valor e sua perda seria lamentável. Mas como no consequencialismo todas as vidas valem rigorosamente o mesmo, a morte do presidente torna-se filosoficamente defensável, se estivermos assegurados de que acarretará um número maior de vidas preservadas. Estamos? Ok, Fernando. Então ele diz que isso, e ele justifica aqui no texto, que o comportamento do presidente da República, Jair Bolsonaro, seria irresponsável e por isso muitas vidas foram perdidas durante essa pandemia da gripe chinesa. Ou seja, dessa forma, com o sacrifício da vida do presidente, se ele morresse por conta do vírus, outras vidas seriam preservadas, porque uma nova política poderia salvar vidas. Essa é a linha de argumentação. Torpe, desonesta, distorcida e de extrema má-fé. Ele está querendo aqui, muitas vezes, estimular pessoas para que vão lá e deem cabo da vida do presidente da República. Né? E o atentado ao presidente da República, qualquer que seja, Jair Bolsonaro, Temer, Dilma, Lula, Fernando Henrique, qualquer um que seja, cabe na Lei de Segurança Nacional. Se você está incitando pessoas a matarem o presidente da República, você pode ser enquadrado como criminoso. É por isso que está tendo reação, e nós vamos falar sobre a reação daqui a pouco, antes do comentário de Fernando Mello. O Mendonça, né, o nosso maior, né, o nosso ilustre dorminhoco aí da República, o ministro da Justiça e da Segurança Pública dorminhoco, ele parece que deu ali alguém cutucou ele, opa, o que foi? Estão xingando o presidente aí? Foi lá e postou um tweet, né? É a expressão máxima da justiça brasileira. O Brasil tá assim, né? O ministro da Justiça, quando ele fica muito puto, muito indignado, aí ele... Vou pegar o Twitter, pega o Twitter... Ele vai ver só. Chega, aperta com força, né? Eu abomino esta fala. Aí o ministro da Justiça foi lá e abominou a fala do jornalista. O né? abominável ministro da Justiça. Vamos ver se esse jornalista vai ousar, mais uma vez, ofender o ministro da Justiça após ali a abominação, né? Pessoal, eu tô falando aqui há um tempo no canal, há um bom tempo, hein? Acho que foi antes do Covid, que eu já tava enchendo o saco com isso. Nós temos que parar de processar dano moral. Cara, sabe, dano moral já encheu o saco. Porque esses putos, eles têm dinheiro pra pagar essa merda.
5 mil pra mim, né? Se eu levo um processo de dano moral aqui de um militante, de um meliante aí do PSDB, eu tô na merda, né? O cara vai me tirar 5, meu irmão. 5 aqui é muitas caixas de leite que eu ia comprar, né? Agora, pô, 5 pra um camarada desse aí é troco de pinga, velho. Nem é ele que vai pagar, a Folha paga rindo. A Folha tem, né? Grandes empresas, grandes jornais, eles têm um lastro justamente pra cuidar ali de processos. É bobagem. Tem que mandar na cadeia um vagabundo desse. É cana, meu amigo. É cana. É botar um maluco desse. Não é cesta básica. É colocar um maluco desse pra comer marmitex lá com os negão na papuda. É colocar o vagabundo pra tomar banho lá com o Jorge. Sabe? É colocar esse maluco pra comer marmitex estragado, pra tomar banho lá no cadeão, né? Cagar no buraco. É isso que esses caras têm que... Porque quando... Não é... Você não precisa prender todo mundo. É igual o STF. Ah, vamos fazer o impeachment de todos os 11. Eu sei, meu amigo. Não é utopia. Isso não vai acontecer. Faz de um só. Tira o Sapão lá. Tira o Gilmar Mendes. Você tirou o Gilmar Mendes, acabou. Não tem mais... Acaba a treta. Pacifica na hora. Você tirou um maluco, pacifica na hora. Pega um vagabundo desse aí, esse jornalista filho de uma rapariga. Pega um desgraçado desse aí e mete na cadeia. Bota um maluco desse na cadeia. Ah, Fernando, vai pôr como ele na cadeia? Você acha que estamos com o AI-5? Meu amigo, nós estamos com o AI-55. O Brasil aqui já virou um AI-200 mil aqui, meu irmão. O que a gente está vendo no Brasil, isso aqui você não vê em nenhuma outra época. E tenho certeza que se a esquerda voltasse ao poder, se você, depois do Bolsonaro, você coloca um presidente do PT no poder, essa palhaçada acaba na hora. Se é um presidente do PT no poder, meu amigo, e um jornalista de direita vem querer fazer gracinha com o presidente, vai pra cadeia na hora. Porque esse rigorzinho da lei que a direita tem, a esquerda não tem não. Sabe? Você acha que o ministro da Justiça do Lula emitiria uma notinha de repúdio? Quando um jornalista, acho que era da CNN, falou mal do Lula, falou que o Lula era cachaceiro e não mentiu. Do New York Times. Do New York Times. Jornalista do New York Times falou que o Lula era cachaceiro, falou a verdade, mas ofendeu o presidente e ofendeu mesmo. Você não pode chegar no país e falar que o cara é cachaceiro, não. Mandou o cara pra casa. Agora a direita é limpinha, a direita é fofinha, né? A direita é My Little Ponies. Então a direita não pode fazer coisinhas feias com os coleguinhas. Então faz o quê? Vou fazer uma notinha de repúdio no Twitter. Não gastou nem papel timbrado do Ministério da Justiça. Sabe? Não fez nem pronunciamento, né, em rede de televisão. Fez um tweet. O cara tweetou contra o Hélio Schwartzman. Olha, sinceramente, pessoal, pega uma desgraça dessa, bota na cadeia, que acaba essa palhaçada. Ou então espera o Lula voltar. Porque quando o Lula voltar, também essa palhaçada acaba. Quando o Lula voltar, ninguém mais vai falar um A do presidente da República. Vocês podem ter certeza disso. Muito obrigado a Luiz Marques, que escreve aqui: Miliante, como vamos chamar a atenção dos jovens e das crianças? Temos que trabalhar nisso com máxima prioridade. Luiz, muito obrigado pela mensagem. A gente faz o trabalho aqui para adultos, para que chame a atenção de jovens e crianças. A formação precisa ser de pais, tios, tutores, quem quer que seja. Nós não temos penetração aqui nas escolas ou nos canais que as crianças e os jovens costumam frequentar. Mas os pais devem fazer esse trabalho, com certeza. E eu peço também, Luiz, né? Luiz, eu peço também aqui a você, Luiz, e a todo mundo que está aqui com a gente, que quem tiver ideia de atuação com o público infantil, juvenil e jovem, né? Crianças, adolescentes e jovens, que entre em contato comigo. Eu tô sedento por um projeto assim, sabe? Se eu não puder ajudar, pelo menos assim, eu divulgo o teu trabalho. Nós temos que ter projetos nesse sentido, nós temos que alcançar essa parcela da sociedade, nós temos que trabalhar com as crianças, nós temos que trabalhar com os pré-adolescentes, adolescentes e com os jovens. Eu não domino bem essa linguagem, eu não falo muito a linguagem do jovem, é algo que eu tenho uma deficiência. Então, quem tiver projeto assim, fala comigo. O que eu puder fazer, eu faço. Exato. Tem um grupo, Fernando, que eu participo, que tem pessoas de direito escrevendo livros e fazendo programas no YouTube para crianças. Massa. De direito, sobre conservadorismo, sobre cristianismo e tudo mais. Vamos procurar aumentar e fomentar esse tipo de trabalho. Isso aí. A Dalit escreve: todas as vidas negras, de gays, de lésbicas, de estudantes e políticos de esquerda importam, menos a do presidente. Beijos, Rafa, lindinho. Escreve. Tinha uma outra mensagem ali, Fernando, que eu queria ler, que já desapareceu para mim, mas, pessoal,
Muito obrigado pelo superchat. A gente está tentando ler todos os superchats aqui de vez em quando eles desaparecem pra gente. O Jonas, do Movimento Pro Armas, está falando que amanhã... Muito bem lembrado, Jonas. Olha só, amanhã, quinta-feira, 10 horas da manhã, em frente, concentração na frente da Catedral Metropolitana de Brasília, ali na esplanada dos Ministérios, do lado do Museu da República. Então, estarão ali pessoas do Movimento Pro Armas. Você que é de Brasília, da região, do entorno, que pode participar, que é a favor de que a população tenha o direito de se defender, tenha o direito de portar armas ou de ter posse de armas nas suas casas, participem. Mais de 1.000 pessoas, né, já estavam a caminho de Brasília hoje para participar desse evento. Fernando, de praticamente todas as unidades da federação. Sim. Um trabalho muito bom feito por esse movimento Pro Armas. Gente do Mato Grosso do Sul, do Paraná, Rio Grande do Sul, Minas, Goiás, Pernambuco. Vem o pessoal lá do Acre, de Rondônia. Ah, porra? Do Acre. Do Acre, do Acre. Saíram de lá quando? Eles começaram a se organizar em dezembro, né, para vir para cá. Pessoal de vários estados que a gente teve notícia aqui, do Maranhão, inclusive, do Pará, muita gente de Tocantins e do Nordeste, da Bahia, descendo para cá. Ou seja, mais de 1.000 pessoas já tinham confirmado. Só de Pernambuco, 2 aviões vindo direto de lá, Minas Gerais, eu acho que 4 ônibus. Então, pessoal, vai ter no mínimo 1.000 a 1.500 pessoas amanhã. Acredito que vai ter mais. Você que é de Brasília, do entorno, da região, vem para Brasília de manhã apoiar. É um trabalho muito bacana que está sendo feito dentro da lei, Fernando. Ótimo. Eles estão trabalhando ali, conversando com deputados, com senadores, tentando fazer com que a população entenda a importância de ter o direito de se defender. Exato. De defender a sua propriedade, de defender a sua família e de defender o seu negócio. Exatamente. Não é portar armas simplesmente porque eu quero ter uma arma. E também são os CACs, né? Grande parte disso são os clubes de tiro, são colecionadores, caçadores e o A que... Atiradores e colecionadores. Atiradores, colecionadores e caçadores. Exato. Então, pessoal, muita gente bacana aqui, previsto amanhã às 10 horas. Vamos dar um pulo lá, né, Fernando? Bora, vamos tentar cobrir esse evento aí. Tem um pessoal também da República de Curitiba. Veio aí, o pessoal lá de Curitiba veio pra cá e tá presente, me convidou pra ir lá. Vou fazer de tudo, Patrícia, vou fazer de tudo pra conseguir estar junto com vocês. Não garanto nada, mas farei de tudo. E aí o Marcos Polon, um abraço pro Marcos, que está encabeçando o movimento, está fazendo um grande trabalho, difícil, viu, Fernando? Deixou de fazer suas atividades profissionais para se dedicar a isso. E como a gente fala muitas vezes, Fernando, nós comentamos a matéria aqui do juiz do Distrito Federal e do que acontece no resto do país. Para nós, o Fernando falou isso aqui na segunda. O Fernando Melo, para mim, Rafael Fontana, a pandemia não mudou nada na nossa vida. Nada, melhorou. Né? O trânsito está melhor, está mais fácil para a gente se deslocar. Não tem o trânsito da escola, de universidades, então o trânsito está melhor. O número de pessoas acompanhando o nosso trabalho aumentou. Se dependesse da gente, fique em casa o resto da vida. Para a gente está ótimo. Mas... Movimento Pro Armas, eu não tenho arma, nem vou ter. Não quero para mim. Mas eu quero que você tenha o direito, se você decidir, que você tenha. Eu vou ter, cara. 3 filhas, bicho. Aí o Fernando já quer garantir, já tá botando medo no Japa, no namorado aqui. Da filha. Porra. O Japa não vem mais aqui, Fernando. Vamos lá. Valeu, Nilma Sarmento. Hoje na Super Live eu vou fazer igual o Silvio. Vinho. Psique Sensata. Rafael, convence o Fernando para vocês realizar um curso de comunicação. Muita gente está falando isso. Eu e o Rafael vamos. A gente vai organizar isso uma hora. Artemis. Boa noite, queridos. Alguém sabe como tá a professora Paula Marisa? Pô, não sei. É verdade, eu também não vi ela na rede social, vou mandar uma mensagem para ela. Obrigado, Hans e Fabiana Cutrim, que se tornaram membros. O Wellington Dias também se tornou membro do canal. Cristiano Amarilho. Olá, irmãos Minions. Parabéns, ótimo trabalho, brigadão. Valeu, Minhozão, que tá atento, tá sempre com a gente. Dalva, Dalet Bonini também. Falamos também aqui o do William Saraiva. No curso de conservadorismo, há debates, espaço para tirar dúvidas? Não. Lá no curso, a escola de conservadorismo é o método anti-Paulo Freireano, ou seja, não estamos lá para aprender, lá eu estou para ensinar. Então lá o lugar do professor, sabe a escola antiga, tem um lugar mais alto, né? O professor senta ali porque o professor está ali para ensinar. Então a escola de conservadorismo ela tem aulas fixas, né? Você tem lá 11 aulas, uma de cada tema, e depois tem as aulas bônus que a gente vai soltar até o dia 31 de dezembro.
há um espaço que é como um mural de recados. Você pode mandar uma dúvida, você pode conversar entre os alunos, né? Mas as aulas não são debatidas, tá? As aulas são gravadas. Você pode assistir a hora que você quiser, dá pausa e volta, assiste 2 vezes, 3. Ok. Pessoal, você que está aí, lembre-se de divulgar amanhã essa manifestação pacífica do pessoal, dos colecionadores, atiradores, enfim, colecionadores, caçadores, atiradores, que estarão aqui em Brasília amanhã. É pacífico, eles não vão armados. Todo esse pessoal que está lá, eles têm armas. Não vão levar nem um cortador de unha. Isso aí foi um acordo deles com a Polícia Militar, com o governo do Distrito Federal. Vão fazer a manifestação sem um canivete, sem um punhalzinho, nada. Vão lá, sem nenhuma arma. É um protesto, uma manifestação pacífica para que o brasileiro tenha o direito de se defender. Ok? Fernando, você tinha um vídeo aí, mas a gente tem uma pauta antes, porque olha o que aconteceu. Nós falamos aqui sobre o artigo do articulista, né, que está defendendo aí que o presidente deva morrer, e a reação do André Dor Mendonça. O André que está dormindo. Então, e olha só como que a imprensa, olha como que a mídia trabalha isso, Fernando. Matéria do Globo. Ministro usa Polícia Federal para intimidar jornalista. Olha só, quando jornalista foi preso, jornalista aqui de Brasília, qual que foi o comportamento? Blogueiro tenta fugir e é preso. É isso aí, parabéns, bacana. Polícia Federal prende blogueiro perto do Paraguai. Eu estava em Campo Grande, divulgando todos os vídeos dele, né? O Oswaldo Eustáquio. Fazendo live. E aí a mídia, blogueiro, né? Ok. Olha como são 2 pesos e 2 medidas aqui. Matéria do Globo. O ministro da Justiça, André Mendonça, determinou que a Polícia Federal abra inquérito contra Hélio Schwartzman, colunista da Folha de São Paulo. Ele ordenou que a Polícia Federal enquadre o jornalista com base na Lei de Segurança Nacional, usada pela ditadura militar para perseguir adversários políticos. Schwartzman escreveu um artigo duro no qual condena o comportamento de Jair Bolsonaro na pandemia e diz torcer para que ele morra da doença. Ninguém precisa concordar com isso, e o Planalto tem meios para rebater o texto e seu autor. Mas não é admissível, numa democracia, que o governo use a polícia contra um jornalista que emitiu uma opinião crítica ao presidente. Então isso aqui é o que chamam ainda de jornalismo. Porque, na verdade, Fernando, quando prende um jornalista de direita, é um blogueiro tentando fugir. Quando você diz que vai usar a Lei de Segurança Nacional, né, acionar para alguém que está incitando a morte do presidente, não é querendo que ele morra, não. Você está querendo que alguém mate o presidente. Né? Porque ele não morreu na facada, não vai morrer do vírus. Então alguém precisa cumprir a tarefa. Tá? Então a Lei de Segurança Nacional, que foi usada durante o regime militar, não era para perseguir opositores políticos, não. Foi usado contra terrorista. Tá bom? Foi usado contra terrorista. E aqui, esse é o comportamento da mídia. Novamente desonesto. Não é à toa que a imprensa perde a credibilidade a cada ano. Vai acabar daqui a pouco. Não passa de 2025. Não vai existir mais. Exato. Cara, nossa, é de indignar isso. Sabe? É muito corno com um país só. Sabe? Tinha que ter um limite de corno. Assim, ó, cada país só pode ter 1 milhão de desgraçados. Porque é muito desgraçado com um país só. Sabe? Você pegar um jornalista que escreve uma bobagem dessa, você fala, não, acontece. Né? Até nos Estados Unidos você tem retardado, né? Tem retardado em tudo quanto é lugar. Agora, porra, é muito retardado para um país só, porra. Sabe, não dava para dividir um pouquinho. Manda um pouquinho pro Paraguai. Manda uns jornalistas desses para Cuba. Porra, todo mundo no Brasil. Pessoal, nós vamos ter um evento. A Indy tá me cobrando aqui, meu Deus do céu. É a chefe mais... Pense numa chefe. Nós vamos ter um evento no dia 8 de agosto em Recife. E nós vamos sortear uma entrada, né? Como diz lá o... Vocês viram que o Ricardo Eletro foi preso, né? Não. O Ricardo lá da Ricardo Eletro. É mesmo? Foi preso, bicho. Quando? Foi hoje. Hoje? Foi hoje. Tá em cana. Meu Deus. Tá em cana, né? Aí o carinha lá da Casas Bahia tá com uma hora dessa. O cara do Ricardo Eletro foi preso porque ele tava sonegando impostos, pô. O cara fez um esquema lá sonegando impostos. Aí, como diz lá o gerente lá da Casas Bahia, né? O gerente ficou louco. O gerente ficou louco, né? A gente vai aqui sortear um ingresso, né? Como diz também o cara da Casas Bahia, né?
ganhe grátis um ingresso para o nosso evento dia 8 de agosto em Recife. Então, meu amigo, para a gente não sortear o ingresso e o cara lá do Paraná ganhar, que aí o cara vai ter que ir lá para Recife, é lógico que ele não vai. Então, você que é de Recife região, mande um e-mail para sorteio@comunicaçãoepolitica.com e você concorrerá, né, a um ingresso aí inteiramente grátis, um ingresso para o nosso evento lá em Recife, dia 8 de agosto. Agradeço aí a todo mundo que mandar o e-mail. Mas, pessoal, só se você for mesmo, porra. Vai ganhar um ingresso para não ir, porra. Tu não vai conseguir vender o ingresso no mercado negro, não. Então, se você puder, quiser ir no evento, dia 8 de agosto, no Recife, estarei lá palestrando, um evento do cacete, num hotel, meu amigo. É um troço gigante. Então, se você quiser ir, puder ir, manda um e-mail lá que a gente vai fazer isso aí, não vai virar cambista de ingresso, não. Pô, vai vender o ingresso lá. Penha Rosa Paiva escreve pra gente, dá uma contribuição e diz: para o pão de queijo, muito obrigado. Muito obrigado. E também César Leite fez uma contribuição. Teve uma só que eu perdi ali, Fernando? Teve uma que eu perdi. Vamos recuperar. Daqui a pouco a gente vai mostrar um vídeo interessante de pessoas que estão se adaptando aí a questão do trabalho em casa, né, Fernando? Essa nova realidade, muita gente trabalhando em casa, estudando, não sai mais de casa, enfim, não está mais fazendo atividade física. A Dalva Guiar mandou a sua contribuição lá da Europa, muito obrigado. Luiz Felipe, vocês acreditam que vai entrar, poderá sair para o governador de São Paulo com chance de vencer? Bom, a eleição está longe ainda. Vamos nos concentrar nas eleições municipais, pessoal. É essa que importa agora. Posso? Claro. A Indy tá enchendo o meu saco aqui. De novo. Vamos lá, Indy. É porque tem que mandar o e-mail, mas tem que mandar os dados, Meliante. Tu vai mandar o e-mail lá, né? Só o e-mail não adianta. Então manda lá seu nome, seu CPF lá. Manda alguma coisa lá para eu saber que você é você. Então você manda o e-mail com os dados. Mande os dados, pessoal. Vamos fazer a coisa certa. Renault Oliveira escreve aqui: toda nação desarmada será dominada. Exatamente isso. Eu perdi, Fernando. Aqui, mensagem de quem? A Lucélia falou: acabei de ser desinscrita do canal ao vivo. Ficou vermelho inscrever. Sou membro do canal. Ou seja, ela é membro do canal. O YouTube falou: esse canal não é bom, não gostei desse canal. Foi lá e desinscreveu a Lucélia. Se inscreva de novo, Lucélia, por favor. Enfim, surgirão novas plataformas. Ali em cima mesmo, um pouquinho ali. O Wesley Pinto. Vocês são excelentes. Precisamos de mais jornalistas e patriotas como vocês. Muito obrigado, Wesley. Wesley. Brigadão. Fernando, nós vamos mostrar esse vídeo aqui. Que você está falando, Rafael. Vamos ver que vídeo é esse. Espera aí. Olha só, porque as pessoas estão trabalhando de casa agora. Olha o que aconteceu, olha a dificuldade de você se concentrar no trabalho em casa. Isso que aconteceu durante uma sessão com procuradores. Olha lá. E aí, que é isso, meu irmão? Tá aí na tela. Como é que é o nome do... José Raimundo. Acorda, José. Cutuca o José Raimundo. O cara rindo ali. Você pode continuar. O cara saiu, velho. Um saiu porque tá agradecendo. Porra, aparece na Super Live, quando o pau começa a torar, ele começa a sair. O outro ali em cima também saiu, tava rindo. Interessante a questão que ele traz de coisa julgada. Eu tinha matéria pacificada aqui nesse tribunal. Eu vou ler a emenda e dizendo ao doutor Romo que toda a matéria está expulsada no voto. Eu trago sobre a coisa julgada. Caralho, o cara tá dormindo até hoje, velho. E os chineses estão vendo, olha lá. É no Zoom, meu. É no Zoom. O chinês já sabe, se quiser invadir o Brasil, o Zé Raimundo não estará pronto para defender a pátria. Pode invadir o Brasil, se o Zé Raimundo está descansando. Pô, ninguém para dar um toque, negativa matemática, certo? Olha lá a situação. Porque na minha visão não há. Mas isso é... Cara, mas isso aí, a merda disso aí é o home office é uma merda, bicho. Exato, não é todo mundo que dá conta. Home office é uma merda. Hoje mesmo, à tarde aqui, eu tinha que gravar uma aula do curso. A mulher encheu o meu saco, porque tinha que ir no médico, que era para ir com ela, que ela não podia ir sozinha. Tive que... Não gravei a aula para acompanhar a digníssima no médico. Bicho, home office Zé Raimundo, a gente espera que esteja tudo bem, que ele tenha acordado, se recuperado, esteja com saúde, né, Fernando? Porque a situação ali... A Deise Araújo explica aqui sobre essa desinscrição automática. Se ela for membro, pode ser problema na cobrança do cartão de crédito. Aqui é uma dica.
Olha lá, tô falando, Pô, mas eu falando fiquei que o José preocupado. Raimundo ligou o piloto automático. Eu fiquei preocupado com o velhinho, cara. Pô, será que o velhinho tá vivo, bicho? Vamos falar aqui sobre uma última pauta polêmica aqui, Fernando. Polêmica porque o assunto não sai da cabeça dos brasileiros aqui. Bolsonaro sonda 3 evangélicos para o MEC após pressão de aliados. Tirou, vai entrar, vai pôr 3 uma vez agora. Matéria da Folha de São Paulo. Na tentativa de evitar novas críticas da bancada evangélica sobre a sucessão no Ministério da Educação, o presidente Jair Bolsonaro tem sondado desde o fim de semana nomes ligados à ala religiosa para assumir a pasta. Tem os nomes aí? Tem aqui. O esforço tem como objetivo agradar o grupo que é um dos pilares do atual governo e manter o perfil conservador que marcou a gestão do ex-ministro Abraham Weintraub, que deixou a pasta no mês passado. Desde então, o presidente indicou o professor da Fundação Getúlio Vargas, o Carlos Decotelli, ministro de Taubaté, Brasil, que caiu após questionamentos a falsidades em seu currículo, e Renato Feder, secretário de Educação do Paraná, que declinou depois de intensas críticas dos religiosos. Declinou. Até o momento, 3 evangélicos conversaram com a equipe do presidente. O pastor Milton Ribeiro, ex-vice-reitor do Mackenzie, em São Paulo, o professor da UNB, Ricardo Caldas, que é a Universidade de Brasília, e o reitor do ITA, Instituto Tecnológico de Aeronáutica, Anderson Correia, que, na verdade, pelas informações que eu tive até agora, seria o mais cotado. Na terça-feira, em entrevista a emissoras de televisão, o presidente se queixou das críticas feitas aos cotados para o MEC. Disse que pretende definir o nome o mais breve possível. Fernando, não é uma indicação aqui dos evangélicos, mas também circula o nome do Major Olímpio. Né? Vitor Hugo. Desculpa, o Major Vitor Hugo. Porra, Major Vitor Hugo. Desculpa. Não é o Major Olímpio que enfrentou o Jorge Dória. A perna chega ficou bamba agora, meu amigo. Meu Deus, Jair, não faça isso comigo. Eu troquei o Major aqui. Não é o Major Olímpio, é o Major Vitor Hugo. Caralho, me deu até suador agora. Jair do céu, não faz um negócio desse não, pelo amor de Deus, Jair, tenha dó do Minion. Eu já imaginei a velhinha lá em Taubaté, como que fica a tia do Zap, vendo o Major Olímpio, ministro da Educação. Meu Deus do céu, rapaz, o negócio tá feio. Vamos lá. Mas é Major Vitor Hugo, do PSL de Goiás, Ai, não Jesus. é o Major Olímpio. Agora eu já tô até aceitando, pode, Vitor, pode, pelo amor de Deus. Foi uma estratégia, né? Depois que você fala primeiro o Major Olímpio, eu falo, não. Bote o Vitor Hugo, pelo amor de Deus, Jair, nunca te pedi nada. Esses nomes mais cotados. Agora a matéria da Folha de São Paulo aqui é interessante, Fernando, porque, na verdade, o jornalista não entende bulhufas de religião, né? Não entende nada. Ele fala que dos evangélicos, aí ele fala do Weintraub. O cara é judeu, né? Representava os religiosos, os evangélicos. Tá? A situação é a seguinte, tá muito complicado, porque óbvio que o presidente Bolsonaro não vai sair pegando currículo de ministro, analisando ele mesmo aqui, né? Curso Microsoft Windows, né? Ele não vai. Ele não tem condição, ele não tem tempo para isso. Ele teria que ter uma equipe capaz disso. Quando indicaram Feder e teve aquela ligação do Silas Malafaia, né, que insistiu para falar com o presidente Bolsonaro, o Bolsonaro não sabia. Não conhecia direito o Feder, não tinha noção do que ele tinha feito. Não tinha noção das doações de campanha, da proximidade dele com Dória, a atuação da empresa dele, ele não sabia nada disso. E aí deu uma bronca em todo mundo, falou, vamos indicar alguém decente? E aí está nessa situação. Obviamente que esse repórter aqui da Folha de São Paulo, são 2 repórteres, na verdade, que fizeram essa matéria, eles não têm fontes nem no MEC, nem na Casa Civil, muito menos no Palácio do Planalto. Mas eles estão ouvindo de fontes secundárias isso daqui. Desses nomes aqui, Fernando, até agora, o que tem possibilidade é Anderson Correia. Esse professor da UNB, Ricardo Caldas, já teve alguma crítica, né, por ser de Universidade Federal. Enfim, vamos ver o que acontece. Mas até o Major Vitor Hugo, não o Major Olímpio, está cotado para o cargo.
É o ponto que nós chegamos, né, Rafael? Eu peço excusas aí, né, data vênia, mas eu vou pular, eu não vou comentar essa aí não. Eu parei de comentar o MEC, eu não comento mais. Já conversei com gente do MEC também, já falei isso pra eles também. Eu não comento mais o MEC. Pra mim, a gente perdeu o MEC. E se a gente perdeu o MEC, eu tô me lixando pra quem vai entrar. Pode ser o Zé das Couve, pode ser o Chimpanzé, pode ser o Tião Macalé, pode ser qualquer um, sabe? Larguei de mão. Não adianta. O cara que eles colocarem ali é o cara que vai rezar na cartilha do PSDB e do Democratas. Então, eu tô fraco. Eu tô desanimado. Porque eu volto, né? Faço um voto aqui no Comunicação e Política. Eu voltarei a comentar o MEC se o Bolsonaro chutar o saco desses filhos de rapariga que tiraram o Weintraub. Então, se o Bolsonaro for lá e chutar o saco do Lema, for lá e dar um chute nas bolas dos globalistas, aí eu volto a comentar o MEC. Pega um maluco doido mesmo, conservador, sem noção, e bota no MEC. Aí eu volto a comentar. Se não, pra mim, tanto faz. É isso aí, Fernando. A situação realmente desanima. A gente vai esperar essa indicação. Não temos muitos comentários a fazer. O favorito na bolsa de aposta da direita seria esse reitor do ITA. Vamos ver, Rodrigo Gonçalves, lá do Japão, passa para deixar um abraço aí para o Rodrigo e a Valdirene Alves. Deus abençoe o presidente, vamos vencer. Saveletri escreve, e José Gobo Ferreira para o MEC. O José Gobo, eu pessoalmente não conheço, mas eu conheço muitas pessoas em São Paulo que conhecem o José Gobo e me falam muito bem dele. Então eu tive testemunhos que foram me passados assim, pessoalmente, pessoas falando, Fernando, pode confiar, pode comprar a briga aí que o Gobo o cara é top. O que eu não tô comprando a briga não é pelo Gobo, né? É porque tudo que eu vi dele, realmente é um cara muito bom. O que eu não tô comprando a briga é porque eu tô vendo que nós perdemos a indicação. Ou seja, não é o Jair que tá falando, me falem nomes, me deem nomes que eu quero saber qual é o melhor. Não é. Se o problema fosse esse, a gente daria nome e o Jair escolheria o melhor. E de repente a minha leitura tá errada. De repente é o Jair sim que tá escolhendo e tá aí procurando o nome e tal. Jaqueline Barros, e tome a minha cidade na mídia. Fazer o quê? Se não dá para... Se não para de fornecer motivos, Taubaté. Valeu, Jaqueline. Miozão, Joaquim Teixeira para o MEC. Olha aí, uma boa opção. Pessoal, agora são 8h02 desta quarta-feira. Lembrando que amanhã tem manifestação dos atiradores em Brasília. Quem estiver em Brasília ou por perto, apareça lá às 10 da manhã, na frente da Catedral, ali na esplanada dos Ministérios. A gente estará lá, né, Fernando? Estaremos lá fazendo a devida cobertura. Hoje tem super live no canal Terça Livre, às 10 horas em ponto. Tá passando um negócio lá no Terça, mas quando é 10 horas nós vamos cortar aquilo ali, nós vamos derrubar a internet do Terça Livre, vamos tirar aquele vídeo lá e vamos socar a super live. Né? Eu não vou garantir que o pau vai torar hoje não, porque o pessoal tá muito de boa, muito feliz. Mas teremos altas confusões. É isso aí, pessoal. Tenham todos uma ótima noite. Nós voltamos com o Media Watch sexta-feira, às 18h30. Até lá. Valeu, pessoal. Fique com Deus. Agradeço a todos. Até a próxima. Uma grande nação precisa de grandes líderes. E uma parcela importante das pessoas que vão liderar a transformação do Brasil nos próximos anos estarão no meio político. E você, quer ser uma liderança e escrever os próximos capítulos da história do Brasil? Nas últimas eleições, muitos brasileiros despertaram politicamente e sentiram o desejo de participar ativamente das decisões do país. O processo eleitoral, a princípio, parece ter ficado mais complexo, mas é possível superar qualquer desafio contando com aliados e uma estratégia vencedora. Com o método eleitoral, você pode montar uma campanha limpa, eficiente e que o coloque no cenário político com potencialidade real de votos. Nós vamos te mostrar o caminho. A partir daí, você e sua equipe vão trilhar sua própria caminhada com passos decisivos. O que você precisa é do método eleitoral. Vem com a gente. Se você é candidato, estrategista, assessor ou quer trabalhar com política para ajudar o Brasil, inscreva-se no Método Eleitoral, www.ometodoeleitoral.com.
Uma grande nação precisa de grandes líderes, e uma parcela importante das pessoas que vão liderar a transformação do Brasil nos próximos anos estarão no meio político. E você, quer ser uma liderança e escrever os próximos capítulos da história do Brasil? Nas últimas eleições, muitos brasileiros despertaram politicamente e sentiram o desejo de participar ativamente das decisões do país. O processo eleitoral, a princípio, parece ter ficado mais complexo, mas é possível superar qualquer desafio contando com aliados e uma estratégia vencedora. Com o método eleitoral, você pode montar uma campanha limpa, eficiente e que o coloque no cenário político com potencialidade real de votos. Nós vamos te mostrar o caminho. A partir daí, você e sua equipe vão trilhar sua própria caminhada com passos decisivos. O que você precisa é do método eleitoral. Vem com a gente. Se você é candidato, estrategista, assessor ou quer trabalhar com política para ajudar o Brasil, inscreva-se no Método Eleitoral, www.ometodoeleitoral.com. Uma grande nação precisa de grandes líderes, e uma parcela importante das pessoas que vão liderar a transformação do Brasil nos próximos anos estarão no meio político. E você, quer ser uma liderança e escrever os próximos capítulos da história do Brasil? Nas últimas eleições, muitos brasileiros despertaram politicamente e sentiram o desejo de participar ativamente das decisões do país. O processo eleitoral, a princípio, parece ter ficado mais complexo, mas é possível superar qualquer desafio contando com aliados e uma estratégia vencedora. Com o método eleitoral, você pode montar uma campanha limpa, eficiente e que o coloque no cenário político com potencialidade real de votos. Nós vamos te mostrar o caminho. A partir daí, você e sua equipe vão trilhar sua própria caminhada com passos decisivos. O que você precisa é do método eleitoral. Vem com a gente. Se você é candidato, estrategista, assessor ou quer trabalhar com política para ajudar o Brasil, inscreva-se no Método Eleitoral, www.ometodoeleitoral.com.